Meus cumprimentos. Memórias da infância. Tenho que agradecer muito a Dorinha Maria das Dores Batista Rocha, amiga e conterrânea de memória incrível, por me levar diretamente aos coloridos e aos sons de muitas lembranças. Ela não esquece um nome sequer e o sabe por inteiro. Sabe a composição de cada família, até os apelidos. Quando eu lhe falei do nome de Arthur Trancoso, foi um desfile de informações, um mundo de comentários, muitos e muitos detalhes interessantes, até o de que a sua casa e o consultório formaram mais tarde o prédio da prefeitura. Ao pronunciar o nome de Lauro Santana, meu colega de escola sempre próximo, que uma vez furei o braço com um golpe de caneta, ela reviveu um universo mágico de lembranças pronunciando o apelido da mãe dele, Dona Lió. Mais do que amiga de Dona Nália, minha mãe, e de Silvina, esta que me criou e ajudou a criar todos os meus irmãos, pois foi morar lá em casa quando eu tinha apenas 10 dias de nascido. Falei com Dorinha das enormes jaqueiras de nosso quintal, pensando que era da esquina da praça, começo da rua que vai para a igreja, mas ela logo me corrigiu, dizendo que era ao lado da casa dela, um terreno enorme com muitas árvores e balanços, canteiro de hortas e rocinha de milho, puleiro de galinhas, chefiadas por um capão, quintal tão grande como a do Dr. Osório de Dona Benzinha, que ia até onde hoje fica a avenida do bairro Tabuleiro Alto. Foi conversando com ela que me lembrei como se fosse hoje da ladeira que ia para o cemitério, da igrejinha nova e alegre, do cabo e do soldado prendendo um ladrão, do corpo de um homem morto de tocaia chegando em 2 varais, parecendo como se fosse numa escada. Lembranças de criança. Das caixas de madeira com tampa móvel para guardar marmelada, das bonitas grades do mercado caiadas de branco, da igreja antiga com o padre Horácio, igreja já adaptada com o padre João Pelágio, e de um padre substituto meio sem juízo, chamado Cândido, que queimou 100 livros meus só porque a contracapa dizia que eu era espírita e maçom. Muitas as lembranças sobre o Morro Esverdeado, as grutas dos Tapuias, da ponte de onde os meninos e rapazes pulavam nus para mergulhar e sair da água, vendo os joelhos das lavadeiras. Das partidas e das chegadas do meu pai com peças históricas e cargas de marmelos, ele, homem de muitas viagens. De um livro de geografia que ficava na gaveta da mesa de nossa sala de visita e da antiga valete de um corte e da gilete de 2 que nunca fizeram barba. Ficavam sempre na gaveta. Do uísque Cavalo Branco numa garrafa quadrada. Das moças e dos rapazes comprando picolés de calda de marmelo feitos por meu pai numa geladeira de querosene, num tempo em que a gente morava em contra-esquina com a venda de João de Bita. Do lampião Aladim com luz tão clara que chegava a doer a vista. Foi
como se eu estivesse vendo a chegada de Fulgêncio Alves com a família, quando comprou a casa de Afonso Batista, linda de morrer. Pinturas azuis em todos os cômodos, própria para receber visitas ilustres que se aportavam em São João, incluindo os padres e os missionários. Lembrei-me do livro de atas que registrou uma reunião política da escola Mendes de Oliveira, com um mundão de assinaturas, inclusive a minha, de menino de 7 anos, já com mania de participar de tudo. Nítida a lembrança de uma figura interessante, o açougueiro Otacílio Serafim, na esquina de Antônio Capuchinho e do sacristão do padre Horácio, chamado Bertolino Cruz. Um homem bom que ajudava nas missas, batendo o sino e sacudindo um turíbulo que cuspia fogo. Revejo como se fosse hoje o elegante e bonito padre Horácio, velhinho italiano de cabelos branquíssimos, sempre muito querido. Havia uma história de que ele tinha morado no México e voltado para a Itália, para depois vir para o Brasil e trabalhar no Rio Grande do Sul com o bispo D. João Pimenta, que o trouxe para Rio Pardo, ao mesmo tempo que assumiu a diocese de Montes Claros. Vivi com intensidade os passeios pela casa de Maria de Silvina, na Argola, estrada que ia para a fazenda do Dr. Osório, onde comprávamos aos domingos, de João de Nico, um pé de jabuticaba todo carregado por 5.000 réis e comíamos até ficar entupidos. Entre o desfilar de memórias, o meu apelido de Padre Horácio, posto por Antônio Batista, pelo fato de meus cabelos serem quase da cor dos dele, do Padre Horácio, ou seja, de um intenso louro esbranquiçado, coisas de guri branquelo. Que por lembrar do meu São João do Paraíso, em plena primeira metade do século XX, um tempo de sonhos mais que coloridos, dias e tardes de 1000 seduções, imensa multidão de encantos. Tudo inesquecível e grato à alegria do viver e do conviver. Minha grande cidade, minha linda cidade, minha inesquecível cidade de São João do Paraíso.